Boa noite! Coisa boa, maravilhosa, estarmos juntos, reunidos. Mauro veio pedir se eu queria água, café, biscoito. Disse, nossa, o negócio está ficando... Daqui a pouco eu vou fazer um lanchinho aqui, Mauro. Que coisa maravilhosa, gente. Olha, não tem cama, não tem sofá, não tem cobertor que supere, né? A gente está reunido, como o Vanderlei falou, como igreja, né? Mas agora, olha só, Vanderlei. Vamos lavar os pratos aqui, eu e tu. A gente tinha falado, né, semana passada, que quando eu conversei contigo sobre a abertura, que a gente ia falar sobre eternidade, né? E aí, eu estava lá, eu devia ter falado contigo, porque eu fiquei em casa, né? Eu disse, Deus, estava preparando o estudo sobre eternidade, eu queria pensar, e estava pensando numa mensagem, veio Deus, mudou tudo. E aí a tua abertura fecha com o estudo, né? Então, vontade de Deus seja feita, né? Amém. Que coisa maravilhosa, Deus quer nos falar isso. E o tema, né, o título do estudo, está contando o tempo a partir de agora. Vai de encontro ao que o Vanderlei falou. Só que o título é um pouco estranho. Um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Meio estranho a gente falar de sacrifício hoje, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Meio estranho a gente falar de sacrifício hoje, parece uma coisa meio estranha, sei lá, aqueles negócios de macumba, despacho, vou fazer um sacrifício. Fica um negócio meio estranho, né? E aí quando eu estava preparando o estudo, eu lembrei de uma história que eu e a minha excelentíssima, né? A gente foi numa consulta dermatológica, né? Dermatológica é sempre coisa de mulher, né? Homem não vai para esse tipo de especialista, né? Dermatologista. E aí ela tinha que fazer a remoção de uma verruga na mão, né? Já para avisar, foi 1 mês sem lavar a louça, tá? E eu até... Depois eu fiquei esfregando para ver se passava para mim isso aí, que eu queria ficar eu 1 mês sem lavar a louça. E aí o médico, né, bem simpático, ele começou a explicar, olha, isso aqui é uma infecção, não sei o quê, a gente vai congelar, vai fazer isso aqui, depois a gente pega uma galinha e umas velas e está tudo resolvido. Eu disse, opa! E eu fiquei assim, olhei para a Sofia e digo, pronto. Só falta agora o médico querer que eu vou fazer um sacrifício para resolver o problema da verruga aí, né? Graças a Deus ele estava brincando. Uma vontade que eu fiquei de chegar com uma galinha no consultório. Ainda bem que ele estava brincando, né, gente? Romanos 12, um sacrifício vivo. Abram suas Bíblias, por favor. Né? Deixar as brincadeirinhas aí de lado. Sabe qual é a maior dificuldade que a gente tem? Em geral, nas igrejas, eu penso assim, dificuldade é a palavra meio pesada, mas vamos dizer assim, o maior desafio que nós temos em geral nas igrejas é encontrar pessoas que estejam dispostas a sacrificar-se. Pensa comigo que a palavra sacrifício, ela não poderia ser sinônimo de servir, sinônimo de ajudar. Porque é algo mais profundo. Quando a gente se sacrifica, essa palavra ela tem uma conotação mais profunda, mais pesada. É um sacrifício, é algo que a gente faz sem esperar nada em troca, né? E eu acredito que a relação de pai e filho representa isso, né? Quantas vezes pais não se sacrificam pelos seus filhos e ainda tem que ouvir reclamação, né? E o sacrifício, né? Aqui proposto e dito na palavra de Deus, eu acho que ele vai ainda um passo adiante, porque é um sacrifício em prol do reino de Deus,
para pessoas que muitas vezes a gente nem tem tanta intimidade e que ainda em certo momento não entende, até falam mal. E Jesus pede para a gente se sacrificar. Isso é um sacrifício de amor. E eu gostaria então, esta noite, que a gente trabalhasse junto 3 pontinhos. Faz tempo que eu não trago estudo sobre 3 pontinhos. Então vamos lá. O primeiro é o sacrifício vivo. Servir uns aos outros. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos marcar, né, nesta noite. O segundo é uma mudança de mentalidade. O terceiro e último, seu lugar no reino de Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Romanos 12, do 1 ao 8. Eu falei o endereço, né? Todo mundo já encontrou aí? Vamos à leitura. E eu quero terminar já com uma oração. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Me ajudem na leitura, tá? Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tenha um conceito de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, nesta noite, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, esteja presente, Senhor, nas nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz que chegaria um momento onde que Tu trocaria os corações de pedra por coração de carne, coração que aceitaria a Tua palavra, coração que entenderia a Tua palavra, coração que aplicaria a Tua palavra, e nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Haja nas nossas vidas, Pai. Transforma o nosso coração, Senhor Deus. Pai amado, nós estamos aqui para Te servir, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor Deus, para dar um bom testemunho, Senhor Deus. Até que um dia, Senhor Jesus, vai chegar como nós cantamos agora há pouco. Vai chegar um momento que nós vamos estar no céu, Deus. E nós vamos coroar a Ti, Senhor Jesus. E Tu vais ser o Rei dos Reis por toda a eternidade. E nós pertencemos a esse Teu maravilhoso reino, Senhor Jesus. E estamos gratos por isso. Nos conduza, Pai, nesse momento tão especial, tão importante, que é o estudo da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. É interessante que aqui no verso 1, né, ele começa com a expressão portanto. E essa expressão é importante a gente prestar atenção, porque quando aparece esse tipo de palavra, ele está introduzindo uma oração, ele está concluindo, né, e começando. Então, quando a gente lê, né, a gente começa às vezes um capítulo, uma perícope, e vem essas expressões, né,
Consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, né? Pois ele está querendo se referir a algo que vem anteriormente. E o portanto aqui, ele está mostrando a conclusão de alguns argumentos que Paulo estava trabalhando nos capítulos anteriores. Por isso que a gente fala, né, várias vezes que nós extrairmos um versículo da Bíblia isolado, e desse versículo isoladamente, a gente começar a trabalhar, tentar teologizar em cima, é um pouco perigoso. É sempre importante a gente analisar o contexto anterior, né, e o que se segue depois. E para a gente melhor entender essa questão, né, um sacrifício vivo, Paulo, nos capítulos 1 a 11 de Romanos, ele trabalha em suma Cristo. Ele fala de Jesus. Ele explica, ele mostra o que Jesus fez por mim, por você na cruz. Ele fala do sacrifício de Cristo. De tudo que Jesus abriu mão para que hoje eu e você nós estivéssemos aqui. Para que hoje nós tivéssemos a certeza e a alegria da salvação. Então Paulo termina, né, esse ensino dizendo, portanto, o que ele está querendo dizer? Que quando ele mostrou tudo o que Cristo fez, agora é a nossa vez. Então, portanto, nós devemos olhar para esse amor, devemos olhar para esse sacrifício e ter uma atitude de gratidão e entender, então, o que quer dizer. Portanto, versículo 1. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós somos chamados a ser iguais a Jesus, um sacrifício vivo. Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele fala que antes a gente oferecia, antes de nós conhecermos a Cristo, nós oferecíamos o nosso corpo ao pecado. Nós entregávamos a nossa vida ao pecado. Porém, agora nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício. Em sacrifício vivo. E esta é a verdadeira adoração. Esse é o verdadeiro culto. Essa é a verdadeira celebração. Interessante. Isso é fantástico. Porque Jesus foi o Cordeiro perfeito. Jesus, ele foi o último sacrifício. Nós não precisamos mais de altar, nós não precisamos mais de cordeiros, acabou o sacrifício. Não tem mais matança de animais. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Agora, porém, o sacrifício que deve ser realizado é em nossa vida. Interessante isso. É em nosso corpo. E deve ser um sacrifício vivo. Interessante isso, né? Só que não é um sacrifício carnal. A gente não vai pegar um chicote e ficar se dando uma chibatada. Eu sou um sacrifício vivo? Não é isso. Quando Paulo, né, ele estava se referindo a isso, quando ele estava dizendo, falando essas palavras, ele tinha em mente o que acontecia no Antigo Testamento. O que acontecia? O pessoal pegava o cordeiro para pagar os seus pecados. Ele ia até o templo, isso é muito simbólico e significativo. Ele chegava e deixava o cordeiro lá, oferecia o sacrifício por seus pecados. Ele saía de lá com o quê? Consciência tranquila do que ele tinha feito, o seu dever, ele tinha dado o seu sacrifício, e ele não podia mais tomar de volta. O sacrifício havia sido feito, e quando nós oferecemos a nossa vida para Deus em sacrifício, e esse sacrifício santo e agradável a Deus, a gente não pode mais ter de volta.
a gente entregou a nossa vida para Deus. Amém? A gente entregou a nossa vida para Deus. E a gente não pode tomar ela de volta. Sabe por quê? Porque ela foi comprada por um alto preço. Esse é o preço que Jesus pagou. Tudo aquilo que Paulo havia falado antes. Um alto preço foi pago por nós. E aí, Jesus, ele não quer mais sacrifício de animais, mas atitudes. E atitudes de coração. E aí talvez você deve estar se perguntando, bom, estou entendendo aqui o negócio, Diogo. Então, Deus, Jesus, ele fez sacrifício, abriu mão de tudo, não considerou, lá em Filipenses, tem aquela oração maravilhosa, que Deus, Jesus sendo Deus, não considerou isso, humilhou-se a si mesmo, ele abriu mão de tudo por nós. Entendi. Ele foi o nosso verdadeiro sacrifício, a gente não precisa mais de sacrifício. Mas agora Deus, ele comprou a gente, nós somos de Deus, e ele diz que nós devemos viver como se nós fôssemos sacrifícios vivos. Tá, mas como que é esse viver? Como que é viver como um sacrifício vivo? João Crisóstomo, conhecido como grande pregador, né? O apelido de Boca de Ouro, se eu não me engano, século III ou século XIV, ele responde essa pergunta. E olha, ele responde de uma maneira maravilhosa. Como pode o corpo se tornar um sacrifício vivo? Olha que interessante, ele diz o seguinte, presta atenção. Deixe que o olho não veja nada de mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Mas não basta só isso. Precisamos ter a prática ativa. Olha só que interessante, não basta a gente deixar de fazer a coisa errada, né? A gente precisa fazer o certo. E ele continua, a mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Que resposta maravilhosa. Portanto, né, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca e todos os nossos membros. John Stott, também um pregador contemporâneo, sobre esse mesmo assunto, ele diz que não existe nenhum culto, nenhuma celebração agradável a Deus quando é unicamente interior, abstrato, místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço, manifestados em nosso corpo. Não basta simplesmente a gente deixar de fazer o errado. Nós precisamos também fazer o que é certo. Nós precisamos ter atitudes de ação. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto. Isso é uma coisa maravilhosa. Gente, Jesus está dizendo, tu não precisa fazer mais sacrifício. Tu não precisa mais matar animal, ir a pé, caminhar de joelho, sei lá mais o que fazer, se dar chicotada, o que for lá que o pessoal faz para ser, né, para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus. O que importa é as atitudes do coração e expressas essas atitudes em ação, por meio do nosso corpo. Isso nós só conseguimos, gente, com uma mudança completa
de vida. Uma mudança completa de mente. Mente transformada. Olha o verso 2 e também o nosso segundo ponto. Diz o seguinte. Alguém gostaria de ler o verso 2, por favor? Se possível, NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilha, obrigado, Sinara. Sublinhe esse versículo na Bíblia de você, gente. Versículo maravilhoso. Então, a palavra de Deus diz que nós, como cristãos, nós não devemos nos moldar ao padrão do mundo. Nós não devemos mudar ao padrão do mundo. Lembra dos inimigos, né, que nós temos como cristãos? A nossa carne, os nossos desejos, Satanás e o mundo. O mundo, ele vive oscilando. Então, o que era errado alguns anos atrás, hoje é certo. Veja as leis, veja como que o mundo, né, e a dinâmica estão caminhando. E qual é o problema? E o que esse versículo está falando, né, escrito já tantos anos atrás, é que nós, como cristãos, nós não devemos se amoldar a essas coisas que estão acontecendo. Nós não devemos achar normal. O mundo está falando em aborto de 6, 7 meses. Vocês estão entendendo? O cristão, nós não podemos se amoldar a essas coisas. E tantas outras. Então, o mundo, ele não rege o padrão do cristão. Nós não devemos nos moldar ao mundo, mas deixarmos nos transformar pela vontade de quem? De Deus. Jesus, ele é um padrão absoluto. Jesus, ele não muda. Ele é o mesmo sempre. E a nossa missão é o quê? Ser moldado, transformado, até nós chegarmos ao pleno conhecimento da maturidade de Jesus Cristo. Sermos iguais a Jesus. E assim, é interessante que o versículo diz, ele termina, nós vamos experimentar o quê? A boa vontade de Deus. Então, se nós nos deixarmos transformar, nós vamos conhecer a vontade de Deus. E essa é uma questão muito questionada por nós. Puxa, qual que é a vontade de Deus? Né? E eu quero falar um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente fica imaginando um negócio que eu acho interessante, né? A gente, assim, fica imaginando a vontade de Deus, tipo assim, se um dia eu tô lá, e aí no meio abre as nuvens, aí vem uma voz que fala com a gente, e a voz é sempre bonita, né? Nunca é assim, Diogo, não, uma voz de locutor, Diogo, eu quero que você evangelize. Não é assim? A gente espera que a vontade de Deus se revele assim para nós. Mas é interessante que a vontade de Deus já está escrita onde? Na sua palavra, gente. Basta nós conhecermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, e muitas coisas que nós temos dúvida, elas vão estar escritas aqui. A vontade de Deus, como por exemplo evangelizar, não precisa aparecer uma voz das nuvens dizendo, Jesus já falou. Mas daí talvez tu pode pensar assim, Diogo, mas tem coisas mais específicas. Como, por exemplo, nesse texto, no final fala sobre dons, né? E aí tem uma lista de dons, mas eu nunca achei lá, Diogo, o seu dom é tal, né? A não ser que alguém escreveu no final da Bíblia, né? Mas até hoje eu não achei. Então, como que nós descobrimos a vontade de Deus? Esse é um mecanismo que ele começa com o agir. Você quer saber a vontade de Deus? Você quer saber qual que é o seu dom? Começa a servir. Começa a se envolver. Se a gente fica parado e pensando, Deus, o que o Senhor quer para mim? A melhor coisa é servir.
E no meio desse processo, onde que é um servir de sacrifício, Deus ele vai se revelando e ele vai mostrando. É como se as cortinas, né, fossem abertas e a vontade de Deus vai se revelando. Se a gente ficar em casa esperando a nuvem se abrir, uma voz sair, não vai acontecer. Pode vir um raio, né? Vai, te mexe, rapaz. A gente precisa servir. Versículo 3. Agora Paulo, após nos mostrar o que é um sacrifício vivo, ele nos instrui, né, a não nos almodar para o mundo, e sim transformar pela vontade de Deus, e ser semelhante a Cristo. Ele diz que quando entendemos isso, essas duas coisas, sacrifício vivo, né, e ser amoldado por Cristo, a gente vai entender o quê? Versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quando a gente olha, a gente tem uma cosmovisão, e nós vemos o que Cristo fez, lá versículo 1 ao 11, todo esse sacrifício, tudo que Cristo fez por nós, né? E a gente se depara com esse amor, e que Cristo nos chama para agora a gente ser um sacrifício vivo e não nos amoldarmos ao mundo, mas termos a mente transformada. Quando nós entendemos quem nós somos, ou melhor, quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos agora em Cristo, nós vamos entender o que esse versículo que Paulo está querendo dizer. Que nós não devemos ter um conceito elevado de nós mesmos, ou seja, nós somos iguais. E aqui que nós entendemos uma coisa fantástica. No cristianismo não tem feminismo ou feminista. Também não tem machismo. Também não tem racismo. Porque nós todos somos iguais e pertencemos ao mesmo reino e somos irmãos. E aqui existe uma questão cultural, eu falo da Gringolândia aqui, né, da nossa região, existe uma divisão, e essa divisão não é bíblica, né? Porque muitas vezes nós pensamos o quê? Que tem pessoas especiais e outras não tão especiais. E aqui fala do conceito elevado. Você já viu aquela pessoa que tudo de bom é ela? Né? Ela é mais bonita, é a mais talentosa, ela se acha mais inteligente, né? Só a resposta dela é importante, ela adora um elogio, né? Se você pensou em você, toma cuidado, tá? Ela tem um conceito muito elevado dela mesmo. E a palavra de Deus diz, cuidado, não tenha um conceito muito elevado de si mesmo. Esse é um extremo. E aí nós, aqui na nossa região, que eu acho que o conceito de elevado, para nós aqui não é tanto quanto o outro extremo, né? Que é o conceito de inferioridade, de miséria, né? Que nós não merecemos nada. Nós somos um coitadinho, ninguém gosta da gente. Nós comentávamos isso no discipulado de quinta-feira, né? Nós olhamos, muitas vezes as pessoas olham para o espelho e não se gostam. Não se acham bonitos, não se acham dignos nem de amor, nem de relacionamento. Sabe aquela pessoa assim, coitadinho de mim, né? Tem pessoas que tem até vergonha de orar pedindo uma bênção, pedindo para Deus abençoar, pedindo para Deus dar prosperidade também financeira, pedindo para Deus dar algumas coisas boas que a vida tem. Por quê? Estão num outro extremo. E é interessante que aqui, se você quiser marcar na sua Bíblia, diz, tenha um conceito fantástico. Tenha um conceito equilibrado de você mesmo. Você não é um miserável. Você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. Você foi selado. Tu tem que olhar no espelho e dizer,
nossa! Mas cuidado, também não vai se achar muito, né? Dá uma seguradinha aí, né? Vai fazer muito, vai quebrar o espelho. Aí, não, estou brincando. É isso. Quando nós entendemos quem nós somos, nós temos um conceito equilibrado de nós mesmos. Você tem um conceito equilibrado de quem você é? Uma mudança de mentalidade nos dá uma visão equilibrada de quem nós somos em Cristo Jesus. E por fim, e o terceiro e último ponto, seu lugar no reino de Deus. Primeiro ponto, sacrifício vivo, servir uns aos outros. Nós só vamos entender isso completamente, principalmente, na onda que nós estamos vivendo do eu, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que se lasque o outro, se precisar passar por cima do outro eu vou. Nós só vamos compreender esse sacrifício, vivo, santo, que agrada a Deus com uma mudança de mentalidade. Quando nós pararmos de olhar para o mundo, quando nós pararmos de deixar o mundo transformar a gente e a gente ser transformado pela vontade de Deus, aí a gente vai começar a entender o que é esse sacrifício e a partir desse processo nós começamos a achar o nosso lugar no reino de Deus. Paulo nos mostra isso, que nós devemos encontrar o nosso lugar. Versículo 4 e 5 ele diz, olha, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Olha o exemplo. Assim também em Cristo, nós, igreja, que somos muitos, formamos um corpo. Igreja de Cristo. E cada membro está ligado e todos os outros. Então, nós temos diversos membros com diversas funções. Cada um de nós tem uma função, gente. Cada um de nós exerce um papel e é por isso que a gente diz que Cristo não chama nós para torcida, mas para ação. E aí Paulo, ele começa a citar no verso 6 uma lista de dons, e qual nós encontramos mais 2, 3 listas de dons, e esses dons eles podem estender. Versículo 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, cuidado que profetizar não é adivinhar o futuro, não é ficar adivinhando o pecado do irmão. A revelação está completa. Profetizar é a capacidade dada pelo Espírito Santo para você pregar as Escrituras em diversas circunstâncias, em diversos momentos. Use na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça. Se é contribuir, isso aqui vamos passar, Ninguém gosta desse dom aqui. É um dom também, gente. Contribuição financeira é um dom. E Deus abençoa quem contribui. Seja generosa, generosamente. Se é liderar, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Qual é o seu lugar no reino de Deus? Para que Deus tem te chamado? O que você tem feito? Qual o sacrifício? Quando nós olhamos para a cruz e nós cantamos a música, eu não lembro se foi a primeira, que diz que a gente não vai saber o que Cristo sofreu. É a primeira, eu acho, Segunda, tu lembra dessa frase, Márcio? Luz do universo. Não vou saber quanto Jesus sofreu naquela cruz por mim. Por mim sofreu na cruz, isso aí. A gente não vai saber. E a partir deste amor, a partir desse sacrifício, o que eu tenho feito?
O problema é que a nossa mentalidade, segundo ponto, ela está numa perspectiva do mundo. Por isso que não é um sacrifício. Porque a nossa mentalidade está, eu vou servir, mas o que eu ganho em troca? Eu vou servir. Se a pessoa falou mal de mim ou não gostou do que eu fiz, eu já larguei de mão. Esse negócio que não quero mais saber, ó. Isso aqui só está me incomodando, estou vindo aqui fazendo de graça, porque não é um sacrifício. Um sacrifício a gente entende numa perspectiva e transformação de mente que não é pro aqui e pro agora. A gente está fazendo pro reino de Deus e adivinha, a gente vai tomar pedrada. A gente vai ser injustiçado. As pessoas vão falar mal da gente sem ter razão, né? Vão se equivocar, isso acontece. Por isso que é um sacrifício. Vocês estão me entendendo? Quando a gente entende a questão do sacrifício vivo e a transformação da mente na nossa vida, a partir de Cristo Jesus, nós vamos começar a descobrir o terceiro ponto, o nosso lugar no reino de Deus. Amém? Aplicação para finalizar, tá? Primeiro ponto, então, sacrifício vivo, só para a gente dar essa marcada aí na nossa mente. Servir uns aos outros. Pensa nisso, gente. É de uma mudança de vida egoísta voltada para si, né? E ser transformada numa vida de sacrifício. Sacrifício em prol do reino de Deus. Segundo ponto, mudança de mentalidade. De uma vida religiosa, de obrigações espirituais. Eu tenho que fazer, né? Eu tenho... por um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E a partir disso nós vamos descobrir, né, o nosso lugar no reino de Deus, mudança de mentalidade. Terceiro ponto, seu lugar no reino de Deus, de uma vida que busca só o poder financeiro ou o poder social, né? Ou só os meus propósitos, os meus sonhos, para uma vida transformada em alguém que pensa em propósitos espirituais e eternos. Amém, meus queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Pai amado, que nós possamos, Senhor Deus, em meio à geração que nós vivemos, Senhor Jesus, que o mundo, Pai, está nos colocando, Senhor Deus, um caminho, Pai, um caminho onde que nós devemos seguir sozinhos, só pensar nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, nos nossos ideais. E quando nós olhamos para a Tua palavra de Deus, nós vemos, como foi falado na abertura, a igreja presente, a igreja física, a igreja, Senhor, unida pelo Teu Santo Espírito, aonde o amor, Senhor, que Tu derramou naquela cruz por nós é visto no serviço sacrificial uns aos outros, Pai. Mas muitas vezes, Pai, a nossa mentalidade, que está tão focada no mundo, não permite, Senhor Jesus, que a gente se sacrifique, Senhor Deus, uns pelos outros, Senhor Deus. Então transforma a nossa mente, Senhor Deus, com o Teu querer, a Tua vontade, Senhor Jesus, e que nós possamos, Pai amado, descobrir qual é o nosso lugar no reino de Deus, seja para dar uma palavra de ânimo, Senhor Jesus, seja, Senhor, para evangelizar, para ensinar, Senhor Deus, e tantas outras áreas, Senhor, que nós podemos, Senhor, Te servir, nos mostra isso, Pai. O Senhor nos ama tanto, Senhor Jesus, que o Senhor, além de ter nos dado a salvação, nos colocou no Teu reino, o Senhor nos chama para participar desse reino maravilhoso, Senhor Jesus. Que nós possamos olhar para nós, Senhor Deus, para a nossa vida, Senhor, e entender que nós podemos e devemos ser usados pelo Teu Santo Espírito. Nos dá essa coragem, Senhor Jesus. Tira do nosso coração se há algum sentimento de inferioridade, algum sentimento de não merecimento, algum sentimento de não consigo, Senhor, eu não sou capaz, porque quem faz a Tua obra é Teu Santo Espírito, e o Senhor se alegra quando nós participamos dessa maravilhosa obra, Senhor Jesus.
Pai, nos transforma com essa palavra. E já te pedimos, Senhor, nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua boa e agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém.